Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, o canal do YouTube da professora Madalena Coate, o canal mais fofo do YouTube. É ou não é, meu povo? E a temática de hoje, gente, é mais fofa ainda. Educação de jovens e adultos. O que mais cai em prova sobre a nossa fofa, a nossa querida educação de jovens e adultos? Gente, vocês acreditam que eu fiquei quase 27 anos aqui na Secretaria de Educação do DF? E eu nunca trabalhei com educação de jovens e adultos? Sempre tive vontade, mas nunca deu certo. Fiquei trabalhando mais no ensino médio, nos preparatórios para concurso público, na faculdade, na graduação, pós-graduação, mas nunca tive experiência com a EJA, mas todo mundo diz que é maravilhoso. Escreve aí nos comentários. Você já deu aula para EJA? Bora lá? Pega o seu material. Professor, e cadê o material? Aqui na descrição do vídeo, no comentário também o coloco e lá no meu canal do Telegram com antecedência. Educação de jovens e adultos, gente, é uma temática fácil, tá? Fácil, mas cai muito em prova. Sobretudo nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, as bancas têm batido muito nas questões de EJA, né? Nas questões de educação de jovens e adultos, tá certo? Aí aqui no meu canal tem as diretrizes, as novas diretrizes da EJA já gravadas para você, tá bom? Vai lá na playlist. Pega o material, gente, e bora lá. Enquanto você pega, inscreva-se no canal, ativa o sininho da aprovação e deixe já antecipadamente o seu like, porque eu sei que você vai adorar a EJA, as nossas questões. Bora lá, meu povo? Vamos nessa! Vamos começar. Questão de número 1. O maior representante da EJA no Brasil foi quem? Paulo Freire. Não dá para falar de EJA se a gente não falar de Paulo Freire, né? Com relação aos pensamentos desse autor, assinale a alternativa correta. A escola é o único espaço em que se pode aprender. Por isso, é necessário criar uma modalidade específica para a EJA. Sério, gente? Claro que não. A escola é o único espaço em que se pode aprender? De jeito nenhum. B. O adulto é um aluno que necessita de uma educação bancária. Paulo Freire foi um crítico da educação bancária, que é a educação do depósito, que é a educação tradicional. C. Uma das funções da educação é libertar o sujeito da condição de oprimido. E aí, gente? Sim, a educação do Paulo Freire é a tendência progressista libertadora, que se propõe a emancipar os indivíduos. Então é essa que a gente vai marcar. Vamos ver por que não é a D. A educação é um ato político? Sim. Por isso deve ensinar a votar em bons representantes? Bom, esse aqui não é um pensamento aí freiriano. E na prática docente, não se deve considerar o contexto real do aluno, nunca se precisou. Muito pelo contrário, tem sim que se considerar o contexto social dos alunos. 2. Assinale a alternativa que apresenta as 3 funções básicas da EJA. Letra A, auxiliadora, reparadora, retificadora. B, reparadora, equalizadora e qualificadora. C, reparadora, consultiva e deliberativa. D, equalizadora, retificadora e qualitativa. E reparadora, qualitativa e retificadora. E aí, gente, na questão de número 2, qual a letra que você marca? Sobre as 3 funções da EJA. As 3 funções da EJA, elas estão lá na resolução, né, que institui as diretrizes curriculares nacionais da EJA, que é uma resolução muito antiga, lá do ano de 2000. Então, quais são as funções da EJA? A EJA vai ter as seguintes funções. A função reparadora, equalizadora e permanente. Aqui, a Quadrix utilizou função permanente, tá? Mas as funções da EJA são essas:
a função reparadora, equalizadora e qualificadora. Mas, professora, mas aqui está permanente, o item está certo. Sim, porque essa, ó, reparadora, beleza, deixa eu limpar. Reparadora, beleza, equalizadora, beleza e permanente. Aqui, gente, está lá no documento a função qualificadora. Por quê? Porque a função qualificadora é a educação permanente. É a qualificação permanente ao longo da vida, tá? Então, também se considera, a Quadrix considerou, porque a função qualificadora é essa função de qualificar o aluno ao longo da vida. Próxima. O atual PNE, Plano Nacional de Educação, é um projeto nacional que determinou diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024. Quanto às metas do PNE, julgue o item abaixo. 4. A meta 10 prevê a oferta de, no mínimo, 50% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. E aí, meu povo, a questão de número 4, para você está certa ou está errada? Me diga aí, a questão de número 4 é uma questão que está errada. Está errada aqui, ó. Está errada aqui, ó, no percentual, tá? A meta 10 vai dizer que se deve oferecer, no mínimo, 25%, no mínimo 25% das matrículas da EJA, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, na forma integrada à educação profissional. Aqui, a banca, para deixar o item errado, mudou o percentual. Então, meta 10 vai prever a oferta de, no mínimo, 25% e não 50%. Então, no mínimo, 25% das matrículas da EJA, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, tem que ser oferecido de forma integrada à educação profissional. Próxima. No que se refere à EJA, julgue os itens a seguir. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da EJA, a oferta dessa modalidade na educação básica está pautada nos princípios da equidade, da diferença e da proporcionalidade. E aí, gente? O item está certinho. Os princípios da EJA que estão lá nas DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, lá do ano de 2000, vai trazer esses princípios. Quais são os princípios que embasam a EJA? O princípio da equidade, que é o princípio da justiça social, né? O princípio da diferença, que é necessário levar em conta as diferenças individuais, né, do público-alvo da educação de jovens e adultos. E o outro princípio é o princípio da proporcionalidade. Os conteúdos devem ser trabalhados de acordo com a realidade do aluno, de acordo com o tempo pedagógico da educação de jovens e adultos. 6. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a EJA, a promoção da formação técnica constitui o principal objetivo da EJA. E aí, gente? A questão está errada, né? O principal objetivo da EJA não é a formação técnica. O principal objetivo da EJA é a formação integral dos alunos a partir das suas experiências de fora da escola, a partir das suas experiências extraescolares. 7. As aprendizagens do aluno da EJA devem basear-se em um currículo padronizado, de modo a garantir um processo homogêneo de escolarização. Opa, tudo errado aqui, tá, gente? Tudo errado nessa questão. Primeiro, as aprendizagens da EJA tem que ser um currículo padronizado, tem que ser um currículo flexível, de modo a garantir um processo homogêneo, não, de modo a se garantir um processo diversificado, heterogêneo e não
homogêneo. Heterogêneo e não homogêneo. O item está errado. Próxima. 8. Por divergir do sistema de educação brasileiro, os estudos de EJA realizados em instituições estrangeiras não poderão ser aproveitados juntos às instituições nacionais. Essa é uma questão que cai demais, gente. E aí, pode ou não ser aproveitado? Pode ou não ser aproveitado? Gente, os estudos da EJA, eles podem sim ser aproveitados conforme o parecer 11 de 2000 e a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, resolução 1 de 2000, que institui as DCNs, que institui as diretrizes curriculares nacionais da EJA. Então, o item está errado, porque está dizendo que os estudos da EJA não poderão ser aproveitados. Pode sim, é claro que se faz uma análise, em havendo aí a correlação, pode sim ser aproveitado. 9. Com vistas à ampliação do acesso ao ensino, a EJA, por meio da EAD, por meio da educação à distância, será ofertada para todos os níveis e modalidades de ensino. Essa é uma outra questão que cai muito. E aí, tá certo ou tá errada para você? Gente, tá errada. Sério, professora? Sério. Por quê? Porque a EJA é uma modalidade. A EAD também é uma modalidade. Então, a EJA, na modalidade EAD, só pode ser oferecido para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Tá? Não pode ter EJA na modalidade EAD para os anos iniciais do ensino fundamental. Não pode. Coloca aqui, ó, em vermelho. Não pode. Tá? Então, a questão está errada, porque está dizendo que a EJA, por meio da EAD, a EJA por meio da modalidade EAD, será ofertada para todos os níveis e modalidades de ensino. Não, gente. Isso cai demais. A EJA, colocar em amarelo, a EJA na modalidade EAD apenas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Não, os anos iniciais do ensino fundamental não podem ser oferecidos na modalidade EJA. Na modalidade EJA, na modalidade EAD, tá bom? Entenderam, né? Então, vou repetir aqui. Isso é bem importante. Deixa eu apagar. Então, EJA, que é uma modalidade oferecido na modalidade EAD apenas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Não pode ter a oferta da EJA na modalidade EAD para os anos iniciais do ensino fundamental. Não pode. Beleza? Questão 10. Cai demais a 9, hein, gente? Vamos lá. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos de EJA é facultativo e deve ser regulamentado pelos sistemas de ensino. E aí, gente, certo ou errado? O item está errado. Sério, professora? Sério, professora? Sério? Qual é o erro? Está dizendo que o aproveitamento de estudos realizado antes do aluno ingressar na EJA
é facultativo. Não, gente, tem que ter o aproveitamento. Então o camarada estuda até, sei lá, o 2º ano do ensino médio no regular. Aí, sei lá, ele quer ir para a EJA, terminar o 3º ano na EJA. Então tudo que ele estudou na vida dele vai se perder, nunca precisou, tá? O aproveitamento, ele deve ocorrer sim, tá? O aproveitamento, ele é legitimado pela legislação. O item está errado porque está dizendo que é facultativo. 11. A duração dos cursos de EJA referente aos anos iniciais do ensino fundamental é estabelecida de acordo com os critérios de cada sistema de ensino. E aí, gente, me diga, certo ou errada? Essa questão, ela está certinha. Ao final, depois da questão de número 20, eu vou trazer um quadrinho para vocês, tá? Eu vou trazer um quadrinho para vocês com essas cargas horárias. Então, fica até o final. E se você está gostando, deixa o seu like. Inscreva-se no canal e ativa o sininho. E vamos aqui para a questão de número 11. Vou explicar. Então, a questão de número 11, ela está certinha, porque está dizendo que a duração dos cursos da EJA referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Só aos anos iniciais. Quem define a duração dos cursos é cada sistema de ensino. Então, no seu município, a duração dos cursos da EJA de anos iniciais do ensino fundamental pode ser uma carga horária X. Aqui no DF, pode ser uma carga horária Y. Aqui no município de Valparaíso, de Goiás, pode ser outra carga horária. O que eu quero que vocês entendam que a EJA oferecida nos anos iniciais do ensino fundamental, cada lugar do país vai ter a sua respectiva carga horária. Porque quem define essa carga horária é cada sistema de ensino, tá bom? Depois eu vou falar da carga horária dos anos finais e do ensino médio. Fica até o final. Próxima. Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de 18 anos. E aí? Certinho, né? Certinho, né, gente? Na EJA, a idade mínima para os alunos cursarem o ensino médio é de 18 anos completos. E na EJA, para os alunos cursarem o ensino fundamental é de 15 anos completos. Tá? Essas idades são fáceis, mas elas caem muito em prova. Então, para se cursar o ensino fundamental na modalidade EJA, os alunos têm que ter de 15 anos completos, idade mínima. E para se cursar o ensino médio na modalidade EJA, os alunos devem ter como idade mínima 18 anos completos. Está na LDB, nas diretrizes, em tudo que é lugar. 13. A EJA só pode ser desenvolvida por meio da educação à distância, EAD. Fizemos uma questão parecida com essa, que acho que foi a 9. A EJA só pode ser desenvolvida por meio da EAD em todos os níveis de escolaridade, desde que obedeça aos critérios de idade e carga horária mínima da educação presencial. E aí, para você, esse item está certo ou ele está errado? O item está errado, eu vou voltar a falar para vocês. EJA na modalidade EAD, EJA na modalidade EAD, na modalidade EAD, apenas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. O item está errado porque está dizendo que é para todos os níveis de escolaridade. Não, meu povo, não pode ter oferta da EJA na modalidade EAD para os anos iniciais do ensino fundamental. Não pode. Próxima.
A oferta da EJA compreende somente os anos iniciais e finais do ensino fundamental. E aí, gente? O item está errado, porque nós temos a EJA de ensino médio, né? A oferta da EJA compreende também o EM. EM é ensino médio, tá? Então, nós vamos ter o ensino médio na modalidade EJA e temos também o EF, o ensino fundamental na modalidade EJA. O item está errado porque está dizendo que a EJA compreende somente os anos iniciais e fundamentais do ensino fundamental. Cadê a EJA do ensino médio? Cadê o ensino médio da modalidade EJA? Está faltando na questão, tá? Então, somente aqui deixou o item errado, porque nós temos o ensino médio na modalidade EJA. Questão fácil, mas muita gente erra. Questão 15. Enquanto vocês pensam, eu tomo água. Os primeiros e segundos segmentos da EJA estão regidos pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E aí? O item está certinho, né? Está lá na resolução 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica. Que resolução é essa? É a resolução das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E sim, as DCNs do ensino fundamental vão dizer que o primeiro segmento da EJA, corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. E o segundo segmento da EJA corresponde aos anos finais do ensino fundamental. Então, tanto o primeiro segmento da EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, quanto o segundo segmento da EJA, que corresponde aos anos finais, são regidos pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E por falar em DCNs, aqui no meu canal tem uma playlist com todas as DCNs. Assista com todas as DCNs, tá bom? Não perca. DCNs da EJA, do fundamental, do ensino médio, da educação especial, um monte. Próxima. Na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem. E aí, para você, se item está certo ou está errado? Está certinho, né? Então, na EJA, o ensino tem que estar centrado primordialmente no aluno, na independência desse aluno e na autogestão desse aluno. O que é autogestão? Autonomia. Olha o Paulo Freire aí com a pedagogia da autonomia. Então, a aprendizagem lá na EJA tem que ter como foco o aluno, a autonomia, a independência desse aluno, a emancipação desse aluno, a libertação desse aluno da EJA. 17. A EJA deverá articular-se obrigatoriamente com a educação profissional, conforme regulamento referente à articulação com o ensino médio regular na modalidade de EJA. E aí, meu povo, o item está certo ou está errado? Este item está errado. Está aqui, ó. A EJA, gente, deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Isso está lá na LDB e em todos os documentos da EJA. Então, preferencialmente,
A EJA tem que estar articulada com a educação profissional, de forma que, ao mesmo tempo, o aluno tem acesso à educação geral, mas também a uma qualificação por meio da educação profissional para o mundo do trabalho. Próxima. Acerca da EJA, julgue os itens subsequentes. 18. De acordo com os fundamentos e diretrizes da educação de jovens e adultos, este segmento, EJA, voltado para a garantia da formação integral, abrange da alfabetização às diferentes etapas de escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles alunos em situação de privação de liberdade, sendo pautada pela inclusão e pela qualidade social. Questão muito bem elaborada. E aí, gente, isso tá certo? Os fundamentos, as linhas gerais da EJA voltam-se para quê? Para a garantia da formação integral desses alunos. E a EJA vai abranger desde os anos iniciais do ensino fundamental, que é o primeiro segmento da EJA, passando pelo segundo segmento da EJA, que é o segmento dos anos finais do ensino fundamental, e chegando ao terceiro segmento da EJA, que é o segmento do ensino médio, né? Então abrange aí várias etapas. E também a EJA tem que incluir aquela galera que está em situação de privação de liberdade, ou seja, que está presa, né? 19. A EJA é uma modalidade de ensino amparada por lei. É voltada para pessoas que não tiveram acesso à escola por alguma situação na idade própria. No tocante ao processo de aprendizagem voltado aos educandos de EJA, deve ter como prioridade a contextualização da realidade. Quanto a esse contexto e acerca das alternativas de trabalho didático com as turmas da EJA, analise as afirmativas abaixo. 1. A adoção de estratégias, técnicas, e materiais didáticos condizentes com os interesses e necessidades dos alunos é fundamental, pois, além de tornar a aula mais dinâmica, menos cansativa e mais interessante, possibilita que os estudantes pensem sobre suas identidades, sobre suas subjetividades. Subjetividades vem de sujeito, né? Pensem sobre suas formas de ser e estar no mundo, lendo este mundo e transformando e modificando esse mundo. E aí, gente, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né? As estratégias, os materiais didáticos, além de deixar a aula mais dinâmica e interessante, também possibilita que o aluno desenvolva a sua identidade, a sua subjetividade. Também possibilita que o aluno desenvolva uma leitura de mundo, a leitura crítica do mundo, para que ele possa intervir, modificar, transformar a sua realidade. 2. Os materiais, procedimentos didáticos. Quais? Livros, jornais, aparelhos eletrônicos ou até mesmo uma roda de conversa devem servir aos alunos como referência para fazer comparações e análises, corrigir conceitos e estimular o interesse, a participação e a autonomia dos alunos. E aí, tá certo? Sim, também tá certo, né? Então, todo o material que a gente utiliza, todas as estratégias de ensino-aprendizagem que a gente utiliza na EJA, tem que ter como referência fazer comparações, que o aluno possa desenvolver a capacidade de fazer comparações, de fazer análise, de corrigir os conceitos que porventura ele tenha elaborado de uma forma errônea, de estimular o interesse, de estimular a participação e de desenvolver a autonomia no aluno. Agora, gente, nós vamos para a última questão, a questão de número 20, que é a questão de carga horária. E aí eu trouxe um quadro para vocês, tá bom? Bora lá.
A carga horária na EJA é flexível, podendo os estabelecimentos de ensino definir a quantidade mínima de horas nas diversas modalidades e níveis de ensino. E aí, gente, esse item está errado. Sério, professora? Sério? O que está dizendo aqui? Que as escolas é que vão definir a quantidade mínima de horas. Nunca precisou. Quem define? Olha, e qual é essa quantidade mínima de horas? Olha este quadro maravilhoso que eu fiz para vocês. Gente, anota. Vamos lá. Vamos começar com os anos iniciais do ensino fundamental. Os anos iniciais do ensino fundamental corresponde ao primeiro segmento da EJA, que tem por objetivo, aquela alfabetização inicial e aquela qualificação profissional inicial. Quem define a carga horária? Os sistemas de ensino, eu já falei isso. Então, é o sistema, municipal de educação de Novo Gama que vai definir, é o sistema municipal de educação de Ilhéus que vai definir, é o sistema municipal de educação de Goiânia que vai definir. O que eu quero que vocês entendam, que o primeiro segmento da EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, cada sistema de ensino, o Sistema Municipal de Educação de Formosa, o Sistema Municipal de Educação de Niterói, o Sistema Municipal de Educação de São Bernardo do Campo, cada sistema de ensino é que vai definir a duração da carga horária do primeiro segmento da EJA, que corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Desde que assegure-se pelo menos 150 horas para contemplar os componentes essenciais da alfabetização e desde que se assegure 150 horas para o ensino das noções básicas da matemática. Cumpriu esse pelo menos 150 horas para a alfabetização e esse pelo menos 150 horas para as noções básicas de matemática, cada lugar, cada município, cada sistema de ensino é que vai definir a carga horária. Entenderam, meu povo? Agora vamos para o segundo segmento, que é o segmento dos anos que é o segmento dos anos finais do ensino fundamental, que é o segundo segmento da EJA. E aí, qual é a carga horária mínima aí do segundo segmento da EJA? 1.600 horas. Quem define? Isso já está definido pelas DCNs da EJA, tá? Quais são as DCNs? Isso já está definido pelas diretrizes curriculares. Vou colocar o número das diretrizes. Diretrizes curriculares operacionais da EJA, que é a Resolução 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação. E, gente, aqui no meu canal tem uma aula lá na playlist das DCNs, essa Resolução 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação. São as diretrizes operacionais da EJA e tem aula dessas diretrizes. Então, vamos voltar aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam que no segundo segmento da EJA, o segundo segmento da EJA corresponde aos anos finais do ensino fundamental. A carga horária, gente, já está definida lá na resolução. Todo lugar deste Brasil, do Oiapoque ao Chuí, quando oferecer o segundo segmento da EJA, tem que ter como carga horária mínima
de 1.600 horas. Já está definido em âmbito nacional. A diferença aqui, ó, no primeiro segmento. A carga horária, quem define é o sistema de ensino, desde que se tenha 150 horas para alfabetização e 150 horas para as noções básicas da matemática. Cumpriu isso aí, no primeiro segmento, cada lugar pode ter a sua carga horária. Agora, do segundo segmento, não. No segundo segmento, isso já está instituído. Isso já está instituído nacionalmente. 1.600 horas. E o terceiro segmento? O terceiro segmento corresponde ao ensino médio. Terceiro segmento da EJA. Que também, assim como o segundo segmento, já tem a carga horária definida em âmbito nacional por meio dessa resolução, por meio da resolução 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação, que é a carga horária mínima de 1.200 horas, Então, não importa se o terceiro segmento da EJA esteja no Oiapoque ou no Chuí. Todas as escolas que oferecem o terceiro segmento da EJA têm que oferecer uma carga horária total mínima de 1.200 horas. Gente, que maravilha esse quadro! Pode falar! Tá maravilhoso sim, você vai preencher aí, tá bom, gente? Deixa eu só limpar umas coisas aqui que eu não quero que vocês preencham. E tá tudo fofo aqui. Para você. Viram como as questões da EJA são fáceis, mas essa questão de carga horária pega muito, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Lembre-se que todo mundo passa em concurso público, gente. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Beijo. Tchau.